geração não tem nada a ver com manipulação genética. Ele defende que os direitos de quarta geração são direitos de acesso à democracia. Quer dizer, após se definirem os direitos de terceira geração, a próxima luta seria realmente buscar a democracia efetiva em todos os países. Só por isso você já percebe, você já nota que a definição de quais são os direitos de quarta geração é um pouco problemática. Para o professor Norberto Bobbio, seriam os direitos contra a manipulação genética. Para o professor Paulo Bonavides, os direitos de quarta geração estariam mais ligados à proteção da democracia. Por isso, como ainda não se resolveu essa pendenga sobre, afinal de contas, quais são os direitos de quarta geração, a doutrina evita embarcar na onda dos direitos de quinta, sexta e sétima geração. É como que algo que já virou quase que uma moda. Cada autor quer criar a sua geração de direitos fundamentais. A doutrina é bastante cética com isso, ou seja, se aceita de maneira um tanto quanto pacífica a existência das três principais gerações de direitos. Quanto às demais, já se entra num terreno sempre polêmico, porque não se chega a um consenso sobre quais direitos seriam os direitos de quarta, quinta, sexta ou sétima gerações. Mas é preciso que nós detalhemos ainda a questão dos direitos de terceira geração. Eu falei que os direitos de terceira geração são direitos transindividuais, são os direitos difusos e coletivos. Mas qual é, então, a específica diferença entre os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito? O que diferencia essas duas classes de direitos? O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, no artigo 81, tenta definir o que são direitos difusos, o que são direitos coletivos e o que são os chamados direitos individuais homogêneos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, inciso 1º, os direitos difusos são aqueles cujos titulares são absolutamente indetermináveis e que estão ligados por uma situação de fato, ou seja, uma relação de fato. Eles não têm nenhuma ligação uns com os outros. Um exemplo disso é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós que residimos em uma determinada área, nós temos interesse em que aquela área não fique poluída. Nós não temos nenhuma relação jurídica uns com os outros, mas por uma questão de fato, morarmos todos na mesma área, nós temos um interesse comum. Veja, a quem é que pertence o direito contra a poluição? Não tem um titular específico, é algo absolutamente indeterminado. Os titulares são indetermináveis, é impossível especificá-los, e além disso, trata-se de direitos em que as pessoas são ligadas por relações de fato. Todos moram no mesmo lugar, todos compraram o mesmo carro, todos têm as mesmas preferências, todos estão submetidos a uma mesma situação de fato. Esses são os direitos difusos. Mas e o que são, então, os direitos coletivos? Os direitos coletivos, em sentido estrito, segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, inciso 2º, são direitos coletivos em sentido estrito, são direitos coletivos estrito sensu, aqueles direitos que são definidos para titulares determináveis. Quer dizer, são direitos de um grupo específico, direitos indivisíveis, mas que são de um grupo determinado. Traduzindo, são direitos que não podem ser de ninguém isoladamente, mas que eu posso identificar o grupo que deles faz parte. Um grupo, geralmente, em que as pessoas são ligadas por relações jurídicas de base, ou seja, todas têm mais ou menos a mesma relação jurídica. Um exemplo clássico é o direito dos trabalhadores à participação no fundo gestor do FGTS. A lei que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, previu que é direito da classe dos trabalhadores ter um representante no Conselho Curador do FGTS. Ora, é claro que esse direito não é de todo mundo, é só da classe específica dos trabalhadores. Mas também não é um direito que pertença a nenhum trabalhador isoladamente. É um direito coletivo, é um direito que é da classe, da categoria, mas não é de ninguém isoladamente. E nós ainda temos uma categoria um tanto quanto misteriosa de direitos, que é a categoria prevista no artigo 81, inciso 3º, os chamados direitos individuais homogêneos.
Os direitos individuais homogêneos são definidos pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, inciso 3º, como sendo aqueles decorrentes de origem comum. Ou seja, direitos individuais homogêneos são direitos que cada pessoa tem isoladamente, mas que podem ser protegidos em conjunto. Por exemplo, imagine que alguém vai até uma lanchonete, compra um lanche para o filho e esse lanche vem com um pequeno brinquedo. Só que esse brinquedo tem um defeito, que eles estão mais ligados às revoluções liberais burguesas. Os direitos de segunda geração estão ligados às revoluções socialistas e à Revolução Industrial, à Revolução Tecnocientífica da segunda metade do século XX. Outra questão interessante, que tem a ver, que está ligada com essas gerações dos direitos fundamentais, é a teoria dos 4 status de Georg Jelinek. Georg Jelinek, um autor alemão, ele disse que os direitos fundamentais podem ser agrupados em 4 situações, podem ser agrupados em 4 categorias, cada uma com um status que ele indicou. O primeiro grupo seriam os direitos de status passivo, ou seja, o status passivo seria você se submeter ao Estado, seria você ter deveres a cumprir com o Estado. Por outro lado, o segundo status seria o status negativo ou de defesa, em que eu uso meus direitos fundamentais para evitar, para limitar o abuso de poder do Estado. O terceiro status para a teoria de Georg Jelinek seria o status positivo, os direitos de prestação, em que eu exijo uma prestação positiva do Estado, em que eu exijo do Estado que faça algo. E os direitos de quarto status para Jelinek seriam o chamado status ativo. O status ativo é você participar da formação da vontade política por meio, por exemplo, do voto e do sufrágio. Então veja que a teoria de Georg Jelinek, na verdade, é uma reorganização das gerações de direitos fundamentais. Enquanto, para a teoria de Norberto Bobbio, em que nós falamos de gerações de direitos fundamentais, a gente fala em direitos de primeira, segunda e terceira gerações, para Georg Jelinek, nós falamos da teoria dos 4 status. O status negativo, o status passivo, melhor dizendo, que é você ter deveres perante o Estado, o status negativo ou de defesa, o status positivo ou prestacional e o status ativo, que é você participar da formação da vontade política. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão do enquadramento? Pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu sou Cíntia,